pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Aleluia. Pode morar aqui. Aleluia, glória a Deus. Hoje é a ceia do Senhor. Alguém ficou sem receber o cálice? Só fazer um sinal que os irmãos levam aí, todos receberam. Vamos estar lendo o texto. Está em Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler esse primeiro texto, depois os irmãos vão poder sentar. Lucas 22, 14 a 23. Vamos ler esse primeiro texto responsivamente. Está assim, ó. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Versículo 15. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Pois eu digo a vocês, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Pois o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Agora João, antes de sentarmos, Evangelho de João 15, 12 a 17, diz assim: o meu mandamento é este, que vos amem uns aos outros, assim como eu os amei. 13. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero destacar do primeiro texto, foi a ceia, a última ceia de Jesus, antes do seu sofrimento, antes de sua morte e ressurreição. Foi a última ceia com os seus discípulos. E Jesus, no versículo 15, ele disse assim: tenho desejado ansiosamente, eu tenho desejado com muita expectativa esse momento. Ele disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Jesus, ele
ele desejou com muita expectativa aquele momento de sua vida. Ele sabia que a missão dele aqui na terra, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele sabia que estava para ser consumada. Ele estava terminando a sua missão, a missão que o Pai lhe deu. E ele preparou aqueles homens, ele desejou com muita expectativa aquele momento, a sua última ceia com seus discípulos. Ele trabalhou por aquele momento, para que aquele momento fosse uma realidade. Se esse momento não chegasse, a obra dele não seria consumada, nós não estaríamos aqui. Ele investiu seu tempo, ele investiu esforço e dedicação na vida daqueles discípulos. Durante seu ministério, ele teve um esforço especial, um foco na vida daqueles homens. Aquela era a sua última ceia com seus discípulos, e ele estaria transferindo a responsabilidade da missão do reino de Deus para aqueles homens. Irmãos, para que isso fosse uma realidade, para que ele pudesse chegar naquele momento, sabe, ele ia estar transformando a Páscoa, e aquele momento ali seria a primeira ceia. Foi daqueles elementos da Páscoa que ele ensinou para os discípulos sobre a nova aliança, sobre a ceia do Senhor, né? Ele pegou um cálice do meio dos utensílios que já estavam sobre a mesa, os ingredientes da Páscoa. Ele pegou um cálice de vinho, ele pegou um pedaço de pão, e ali ele instituiu a ceia do Senhor. É o símbolo da aliança. Ele estava falando assim: olha, tudo que é meu é seu, o que é seu é meu. Naquele momento ele estava pegando as dores do ser humano, do homem, ele estava assumindo isso, e ele estava transferindo sua missão também para os seus discípulos. Irmãos, e aqui no versículo de João que nós lemos, ele diz assim, ele fala sobre amizade. Dia 20, agora quarta-feira, teremos nossas células muito especial sobre o dia do amigo. Mas Jesus falou: eu já não chamo mais vocês, versículo 15, João 15:15, já não chamo vocês de servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai lhes dei a conhecer. Naquele momento ele estava chamando aqueles camaradas de amigo. Ele falou: eu estou revelando, eu estou dando a conhecer vocês coisas que eu vi com meu Pai. Chegou a hora. Ele construiu isso. Amigos se conquistam. Ele conquistou aqueles homens. Aqueles homens se tornaram amigos. Sabe, a missão, existe uma camisa, é como um time de futebol, e aqueles homens vestiram a camisa. Falou: estamos com você. Eles vestiram aquela camisa, vestiram o uniforme para aquela batalha, e Jesus estava com muita expectativa por aquele momento. Mas até chegar lá, irmãos, foi uma jornada, até que ele conquistasse esses homens. Houve muito esforço, houve renúncia, dedicação até chegar ali. Vou te falar, muitos desistiram, muitos o abandonaram pelo caminho, muitos. Mas aqueles que estavam com ele à mesa, aqueles foram os que prevaleceram. Nessa mesma passagem da ceia de Lucas 22, nos versículos 28 e 29, está escrito assim: vocês, Jesus fala, né? Desejei muito comer convosco essa Páscoa. Desejei muito. Eu criei muita expectativa por esse momento. Eu almejei esse momento. Eu desejei esse momento de eu passar para vocês, sabe, a missão. Versículo 28 e 29, Jesus fala assim: vocês são os que permaneceram ao meu lado durante as minhas provações. Durante essa caminhada de 3 anos e meio, quase 4 anos, vocês foram o que prevaleceram. Nas minhas provações, nas dificuldades, houve dificuldades, irmãos.
até chegar ali. Foi muita perseguição, muita luta. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu designo a vocês um reino, assim como o meu Pai designou a mim. Em uma outra versão, Jesus fala: e eu confio a vocês um reino, com letra maiúscula, assim como o Pai confiou em mim. Aquele dia que foi esperado por Jesus, ansiado por Jesus, se tornou um dia muito especial para aqueles homens também. Eles estavam ouvindo da boca do mestre: eu confio em vocês como o Pai confiou em mim, da mesma maneira que o Pai confiou em mim, eu confio em vocês. Eu confio, eu entrego a vocês o reino como o Pai me entregou a mim. Aquele dia se tornou muito especial para Jesus, para aqueles discípulos também. Ele falou: eu confio em vocês. Eu desejei muito, porque eu tenho um grupo que eu posso confiar. Eu tenho um grupo que eu posso confiar. Eu tenho discípulos que vestiram a camisa, e eu posso confiar em vocês, da mesma maneira que o Pai confiou em mim. Eu entrego o reino a vocês. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Jesus falou assim, olha, nós vamos ler essa confissão de Pedro, quando Pedro diz quem é Jesus para ele, para os discípulos. Jesus, ele fala assim, porque a revelação já tinha vindo, só os amigos de Deus recebem revelação. A revelação já tinha vindo para que eles eram homens imperfeitos, mas eles já tinham aproximado de Deus, eles estavam tendo revelação. Quando Pedro falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus falou: eu dou para vocês as chaves do reino. Irmãos, isso é muito sério. Você pode imaginar? Estende as suas mãos assim. Olha o que Jesus quer falar para você: eu te entrego as chaves do reino. O que você ligar nessa terra, eu ligo no céu. O que você falar nessa terra, está feito. O que você desligar, eu desligo no céu também. Jesus quer fazer isso com cada um de nós. Ele estava entregando para a igreja as chaves do reino. Aleluia. Fala para o irmão do seu lado. Fala: o Senhor confia em você. Aleluia. Ele quer você como amigo dele. Fala: ele quer você como amigo dele. Fala. Sabe, nós vamos ter uma grande oportunidade nessa semana. Quarta-feira é a célula do amigo. Você vai poder levar seus amigos aí, convidá-los para vir domingo aqui. Sabe qual é o propósito do coração de Deus? É tornar os nossos amigos, amigos de Deus. O trabalho do Espírito Santo é tornar os nossos amigos, amigos dele. Amém? Agora, irmãos, foi uma jornada até os discípulos chegarem aquele dia da última ceia. Houve uma caminhada junto, eles caminhou juntos. E vamos ver um pouco dessa caminhada, alguns pontos dessa caminhada. Primeiro foi a escolha dos 12, preste atenção nisso. Fala para o seu irmão: Jesus quer amigos, fala. Aleluia. A escolha dos 12. Lucas, versículo 6, capítulo 6, de 12 a 16. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte. Jesus já tinha começado a pregar, tá bom? Já havia começado a pregar. Ele já tinha discípulos, ele já tinha multidões que seguiam ele. Nesse momento aqui, ele começou a pregar. Já tinha pessoas que seguiam ele e que eram discípulos dele. Ele se retirou para o monte para orar. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Versículo 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, juntou todo mundo, e escolheu 12 dentre eles. Deu para compreender? Ele já tinha discípulos. Ele chamou para perto, desceu do monte: vem aqui, vamos conversar. Do meio daquela multidão, ele escolheu 12. Chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles,
aos quais deu também o nome de apóstolos. Eu vou pular aqui, está o nome dos apóstolos, tá? Para nós ganharmos tempo. Após passar a noite orando, Jesus chamou os seus discípulos, e dentre eles escolheu 12. Nesse momento, pode ter acontecido, presta atenção, ele escolheu 12, e ele falou para os 12, agora vocês são meus apóstolos, vocês vão viajar comigo nas minhas missões, vocês vão andar junto comigo, mais perto, vocês vão chegar mais perto de mim, mais perto. Deus está forjando um exército, irmãos. Sabe, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo, ele nos guia, e nós temos clamado e pedido isso, que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Deus está levando a gente desse caminho. Ele chamou uma multidão, da multidão ele escolheu 12, a multidão era uma multidão de seguidores, pessoas que seguiam Jesus, que acreditavam neles, pessoas boas, muitas pessoas boas ali, muitos discípulos, já era chamado de discípulos, escolheu 12. Neste momento pode ter acontecido ciúmes, inveja, muitas conversinhas. Imagina uma multidão conversando. Por que escolheu fulano? Esse cara não sabe nem ler direito, não sabe escrever. Por que escolheu ele? Fulano era melhor. Na hora de escolher 12, houve ciúme, houve inveja, houve murmuração. Alguns questionamentos sobre a escolha de Jesus. Eu acho que ele não está muito ligado. Dessa vez eu acho que ele não foi guiado pelo Espírito Santo. Não tem cabimento escolher esse camarada. Bronco, bruto, respondão. Cara que anda armado, anda com faca. Né? O cara cortou a orelha do outro, né? Mas houve muitos questionamentos. Agora, no meio desses questionamentos, algumas pessoas, por causa de ciúme, se afastam. Deixa eu te falar. Mas mesmo em meio a essas conversas, ciúmes, invejas, esses 12 permaneceram ao seu lado, pertinho dele. Fala para o irmão, permaneceram bem pertinho dele, fala. Mesmo em meio às conversas. Então esse foi um problema. Jesus falou: vocês são os que permaneceram comigo na minha tentação, vocês são os que permaneceram comigo durante a minha provação, vocês ficaram bem pertinho de mim. Irmãos, não esquenta a cabeça com conversa fiada. Tem um discípulo na Bíblia que é chamado de discípulo amado. Quem é esse? João, o discípulo que ele amava. Agora, quem é que fala que João era o discípulo amado? Mateus não falou, Lucas não falou, Marcos não falou, foi João, o discípulo que ele amava. Meu irmão, se aproxima de Deus, não esquenta a cabeça com conversa fiada. Fala, eu sou o discípulo que ele ama. Fala. É interessante ou não é isso? Parece soberba, mas é amor. Parece soberba, mas é o desejo no coração de quem quer andar perto. No meio daqueles ali tinha alguns que falavam assim: João é um puxa-saco. Vamos prosseguir. Então isso foi um tipo de provação. Jesus enfrentou a oposição dos seus parentes. Marcos 3, isso foi logo depois da escolha dos 12, tá? Jesus, aqui eu li Lucas, mas se você ler a escolha dos 12 no Evangelho de Marcos, os versículos seguintes falam da oposição dos seus familiares. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podia comer. Jesus não podia parar para comer, e os 12 que estavam com ele do mesmo jeito, porque era muito trabalho. As multidões foram para lá, ele está ali, vão para lá. É a nossa oportunidade de ser curado, de ouvir uma palavra. Ele fala diferente, de modo que nem podia comer. E quando os parentes, quando os parentes de Jesus ouviram isso, eu botei de vermelho aqui, saíram para quê? O que está escrito? Está aqui?
Não está o versículo, não estão me acompanhando. Vamos lá. E quando os parentes de Jesus, por favor, acompanhe o versículo que está na folha aí. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo. Os parentes de Jesus, os discípulos viram isso, meu irmão. Eles acabaram de ser chamados para perto, e os parentes de Jesus saíram para prendê-lo, porque dizia, ele está fora de si, ele está maluco, está louco, ele não regula bem, isso é uma coisa da cabeça dele. Os discípulos viram isso, irmãos, os discípulos viram isso, os próprios parentes. E agora, os seus próprios parentes, que o conheciam de perto, entre aspas, não conheciam, entre aspas, pessoas que conheciam de perto, pessoas, entre aspas de novo, que sabem bem o que está falando, entre aspas, tá? Pessoas que sabem bem o que está falando, vieram prender ele. Aquele cara não presta, ele é um maluco, ele está fora de si. Vai levar vocês para o buraco, meu irmão, vai levar vocês para se perder. Imagina isso, às vezes na caminhada é assim, irmãos. As pessoas que criticam, elas falam com tanta certeza, eles vão fazer oposição a uma liderança com tanta certeza, eles fizeram oposição a Jesus. Muitos do meio da multidão falaram assim, pô, esses caras sabem o que está falando. Não é qualquer um que está falando não, meu irmão. Quem está falando é os irmãos dele, que cresceram junto com ele, sabe quem ele é dentro de casa. Então, os advogados, eles têm argumentos firmes, que se possível, enganaria até os escolhidos. Então ele enfrentou a oposição de pessoas que estavam perto dele, mas os 12 permaneceram ao seu lado, bem pertinho dele. Conversa fiada de quem está perto, de familiares. Você pode repetir depois de mim? E fala para o seu irmão, mas os 12 permaneceram ao seu lado. Agora fala assim, fala para ele, fala assim, ó, bem pertinho. Isso. Cuidado com amar de longe, tá? É preciso amar de perto. Agora, Jesus elege os 12, aí aparece as famílias dele contrariando ele, aparece o ciúme da multidão, porque queria ser escolhido também. Agora Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Na hora que ele elege os 12, chega um escriba e fala para ele assim, mestre, eu te seguirei para onde quer que o senhor for. Eu também sou um dos tais. Ele estava falando. Aí Jesus fala assim, então aproximando-se dele um escriba disse a Jesus, mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tenho nada, nem um travesseiro. E estava peneirando os caras ali, meu irmão. É assim que prepara uma tropa de elite. Tem que ter peneira, sim ou não? As raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros dos discípulos lhe disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. No Evangelho de Lucas aparece mais um que fala assim, eu vou, mas deixa eu me despedir da minha casa. Jesus fala assim, ó, quem lança a mão de arado e olha para trás não é digno de mim, vem. Meu irmão, é uma peneira firme. Esse cara não quer deixar eu sepultar o meu pai. Muitos falam assim, não vou seguir. Eu não sei o que aconteceu com esse escriba aqui, meu irmão. Os 12 foram. Fala aí, os 12 foram. O escriba eu não sei se foi não. Os 12 sentaram com ele à mesa.
Sabe o que ele falou para os 12 no final? Vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. Vocês vão me ajudar naquele dia final. Eita glória! É para você, igreja. Jesus fala sério sobre a sua missão. Ele fala assim, camarada, é o seguinte: eu não tenho nenhum travesseiro. Eu não tenho onde botar minha cabeça. A gente junta umas palhas lá no mato, entendeu? Para afofar uma pedra e é ali que eu durmo. Quer seguir, vem comigo. É desse jeito. E outra coisa que eu vou explicar para vocês, Jesus falando para eles, é o seguinte: o reino de Deus, quando ele fala lá, deixa eu sepultar o meu pai, ele falou, não, deixa os mortos sepultar os mortos, vem e me siga. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, olha só, o reino de Deus tem que ser a sua prioridade, tem que estar na frente. Meu irmão, ele estava forjando uma equipe, uma tropa de elite. Diante dessa realidade, é sério ou não é? Fala assim, a missão é séria. Fala assim, Jesus mandou o papo reto, fala. E foi logo no começo, você percebeu? Diante dessa realidade, os 12 permaneceram ao seu lado, bem pertinho dele. Fala para o seu irmão, bem pertinho dele. Foi de longe não. Os discípulos ainda não conheciam plenamente quem era Jesus. Isso logo no começo do ministério. Eles acreditaram, mas eles não conheciam exatamente quem era Jesus. Eles vão conhecer andando junto. Você vai conhecer andando junto. Mateus 8, 23 a 27. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo, Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou, por que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Fala assim, tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, pescadores acostumados a ver mar revoltos, e dizendo, eles começaram a dizer, quem é este? Quem é este que os ventos, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles falaram assim, quem é esse camarada que nós estamos seguindo? Eles não tinham tido toda a revelação ainda de quem eles estavam seguindo. Quem é esse cara? Ele manda e os ventos lhe obedecem. Ele manda e o vento lhe obedece. Quem é esse? Imagina aqueles pescadores falando isso, irmão. Isso é muito emocionante. Isso é muito forte. Imagina você no meio daquele mar revolto, imagina. E de repente, um líder, Jesus levanta e manda o vento parar. Manda a tempestade parar. Acalma-te, vento. Para a tempestade. E se faz uma bonança. E tudo fica tranquilo. Aleluia. Sabe o que eles perceberam? Quem está no meu barco é Jesus de Nazaré. Esse nome começou a fazer sentido para eles. Jesus de Nazaré. O homem que andou na Galileia começou a fazer sentido para eles. Não era apenas um rabino. Aleluia. É esse que você está seguindo, meu irmão. Não tenha medo da tempestade. Tem medo não. Ele está no seu barco. Os discípulos começaram a perceber diante de quem eles estavam. E quem estava seguindo. Olha, na vida às vezes precisamos de um choque de realidade. Preste atenção nisso agora. Ele precisava dar um choque de realidade, porque muitas pessoas estavam falando mal dele. Muitas pessoas estavam falando mal dele. E eles precisavam de um choque de realidade. Eles precisavam presenciar e ver algo. Preste atenção nisso. Uma coisa
é o que achavam, afirmavam, deduziam e falavam sobre ele. Uma coisa é o que achavam sobre ele, que falavam, deduziam sobre ele. Outra coisa é o que eles estavam vendo e percebendo ao viverem ao seu lado, ao estarem perto de Jesus. Perdemos muitas oportunidades de alianças verdadeiras por estarmos longe. Uma vez os discípulos viram Jesus de longe e concluíram que era um fantasma. Às vezes, a solução para a sua vida, a conexão para a sua vida, por você estar vendo de longe, você pensa que é um fantasma. Jesus vinha andando sobre o mar, ele vinha para resolver o problema dos discípulos. E eles falaram: vem um fantasma. Cuidado com as suas conclusões, e entre aspas, cuidado com as suas certezas, pois elas podem ser um engano. Uma coisa é o que você acha sobre uma pessoa, outra coisa é o que a pessoa é de fato. Sabe, as minhas conclusões podem me enganar. Eu posso dizer que eu tenho discernimento, eu sei o que você está pensando. Já falaram isso para mim, né? Se uma coisa que eu tenho é discernimento, eu sei exatamente o que você está pensando, mas o discernimento estava equivocado. Então uma coisa é o que eu acho acerca de uma pessoa, é o que eu estou deduzindo, eu fazendo julgamento, eu faço um julgamento de acordo com o que eu penso. Outra coisa é o que a pessoa é. Você olha para a vida da pessoa. Quando falarem mal de alguém, você não pode se fiar naquilo que estão falando. Perceba quem é a pessoa. E um detalhe aqui para nós: olha para a vida de quem está falando. Pode ser um empacado na vida, que não vai e não vem. Como o bispo falava aqui, ele falava assim: ficam brincando de cirandinha, mas ele trocava a letra. Falava assim: ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta e ficar no mesmo lugar. Tem pessoas que é desse jeito, sim ou não? E ficam falando mal de quem você deveria seguir. Então, uma coisa é as verdades que falam, outra coisa é o que a pessoa é. Olha para a vida da pessoa, olha de onde ela veio, olha para onde ela está indo, e olha também para quem está falando. Olha, Jesus estava dando um sermão duro, mas em meio a essas revelações, os discípulos permaneciam ainda mais perto deles, ainda mais perto dele. Eles iam tendo revelação: quem é esse cara? Eles iam percebendo que aquilo que falavam dele não era verdade sobre ele. Acredite naquilo que é a verdade. Aí depois Jesus, ele teve um momento que ele deu um discurso muito duro. Em João capítulo 6, do versículo 63 a 71, ele fala sobre as palavras de vida eterna, e é uma peneira na sua liderança. Presta atenção, que agora ele vai passar uma peneira mais firme na liderança. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e vida, mas há descrente entre vocês. Está escrito aqui? Mas há incrédulo entre vocês. Incrédulo porque não acreditava nele, meu irmão. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não
lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também não querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Eles estavam tendo revelação. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, porque este, sendo um dos 12, era quem iria trair. Jesus não tinha receio, preste atenção. Jesus falou uma palavra dura, ele pegou um sermão muito duro, e aí muitos começaram a abandonar ele, sair de perto. E os discípulos vieram falar com ele: olha, tem pessoas abandonando o Senhor. Ele falou: vocês não querem ir também? Aí Pedro, que já tinha tido revelação, falou assim: olha, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos visto, e nós estamos percebendo que o Senhor é o Santo de Deus. Eles estavam tendo revelação. Jesus não tinha receio de ensinar, de corrigir, ou falar mais duro, como nesse momento, nessa palavra, pois seu foco e propósito não era agradar as multidões. Preste atenção nisso. O foco de Jesus não era agradar as multidões, mas treinar e forjar seus discípulos. Somente desta forma ele teria homens preparados para continuar sua missão. Somente dessa forma, com homens forjados, ele poderia pastorear as multidões. Se eles não forjassem esses homens que iam vestir a camisa, a missão ia ser abortada ali, no momento da sua crucificação. Um pai não pode ter receio de corrigir um filho, com medo dele sair de casa. A disciplina não afasta amizades verdadeiras, a disciplina aproxima. Eu não tenho receio de chamar a atenção e corrigir o Azaf, a Larissa e a Luísa. Não tenho. Eu não fico com medo: eu vou chamar a atenção deles, eles vão sair de casa. Não, filho é filho. Que filho há que o pai não corrija? O pai, ele açoita e corrige o que ama, diz a palavra de Deus. E se vocês estáis sem disciplina, não são filhos, são bastardos. Eu não tenho receio. Disciplina não afasta. O que afasta as amizades é o pecado. Disciplina não afasta ninguém de Deus. Eu não tenho. Às vezes na igreja nós ficamos cheios de dedos para corrigir, para chamar a atenção, porque é muito milíndrio. Porque se chamar a atenção eles vão para outra igreja. Meu irmão, eu não tenho receio de chamar a atenção dos meus filhos, com medo deles irem para outra casa. Filho é filho. Fala para o seu irmão: filho é filho. Agora fala assim, como a irmã Maria Nilda falava, fala assim: pé de galinha não mata pintinho. Não mata, meu irmão. Filho não vai afastar por isso. A galinha pisa nos pintinhos e joga para baixo dela. E é muito, hein? Ela pisa mesmo, puxa para baixo. Não mata não. E aí senta em cima. Pé de galinha não mata pintinho. Filho é filho. Como filhos, aqueles 12 suportaram a correção e permaneceram ao seu lado. Fala para o seu irmão, bem pertinho. Estou terminando. Vou terminar. O louvor pode vir, por favor, o Ministério de Louvor. Nós vamos estar adorando a Deus. Esses homens tinham recebido revelação. Esses homens tinham recebido revelação. Em Mateus 16, a partir do versículo 13, já estava perto de Jesus ser entregue. Indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Os outros, até os seguidores, até muitos discípulos.
quem eles dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas que ressuscitaram. Ao que Jesus lhes disse, e vocês, agora vocês que estão perto, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso a vocês, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo, você pode ficar de pé, por favor. Jesus fala para a igreja, fala para Pedro, fala para aqueles que estão perto. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Existe uma missão a ser cumprida. Deus precisa daqueles que estão perto dele para pastorear as multidões. Não foi só os discípulos que foram para o céu. Multidões e multidões fazem parte do céu. Mas ele precisa dos seus amigos para pastorear as multidões. Existem níveis de amizades. Existem pessoas que nós precisamos conquistar o coração. Existem amigos que se dizem amigos, mas estão com os pés atrás. Ainda não confiaram ainda. Não se entregaram ainda. Esses homens mergulharam nas águas do Espírito. Esses homens mergulharam, acreditaram na visão, acreditaram na missão, e de fato falou, eu estou com você. Esses homens, após o Espírito Santo ser soprado sobre eles foram perseguidos, caluniados, eles morreram pela causa, mas não negaram o Evangelho. Morreram pela causa e não negaram o Evangelho. Foram homens que o mundo não é digno, homens que apanharam, e eles se alegravam por ter sido dignos de apanhar pelo nome de Jesus. Foram presos, açoitados. Meu irmão, quanto mais batia, mais a igreja crescia. Homens apaixonados, amigos de verdade. Deus quer fazer de cada um de nós um amigo de verdade dele. E Ele quer fazer dos nossos amigos, amigos dele. Vamos adorar o Senhor? Sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai.
trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Impressionante. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Impressionante. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos estar orando agora, mas Deus, Ele quer saber quais são os amigos dele, aqueles que querem ser seus amigos de perto. Vamos estar orando agora. Fale no seu coração para Deus. Tome uma resolução. Deus, Ele conta com amigos que querem segui-lo de perto, querem vestir a camisa, cumprir a missão. Existe uma direção do Espírito Santo dado à igreja, e em particular como igreja local. O Espírito Santo tem uma direção para a nossa igreja, para a nossa igreja. O Espírito Santo, Ele é o dirigente da igreja, Ele é o guia por excelência. Existe uma direção, e o que vai fazer a revolução são aqueles que querem seguir de perto, acompanhar de perto. Vamos estar, coloque o seu coração nas mãos do Senhor. Vamos estar orando ao Senhor. Aleluia, Espírito de Deus. Nós te adoramos e te exaltamos nesta manhã, ó Deus, por essa tua palavra. Não é palavra do pastor Wagner, mas é palavra do doce Espírito Santo de Deus, que quer se aproximar cada vez mais de nós. E nós queremos te adorar por isso, ó Deus, porque o Senhor nos ama tanto, 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 que deseja andar conosco todos os dias. Aleluia. Deseja conversar conosco, porque amigo fala de intimidade, amigo fala de notícias, ó Deus, antecipadas. Porque quando nós amamos alguém, nós fazemos questão de contar toda a nossa vida antecipadamente para aquela pessoa, por amar, por confiar. E a tua palavra diz que os teus segredos são para aqueles que te buscam, são para os seus amigos.
Por isso, ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, por causa desse amor. O Senhor tem revelado a muitos que são chamados de profetas da sua casa. O Senhor tem revelado, ó Deus, o seu destino. O Senhor tem revelado, ó Deus, acerca de todas as coisas. Aleluias. Mas, ó Pai, nesta manhã, eu quero orar, Senhor amado, pelos amigos de Deus que estão aqui, que ainda não têm, ó Deus, ainda não consegue ouvir a sua voz, a voz do amigo desta maneira. Porque como teu filho falou, o Senhor está formando um exército poderoso. O Senhor está peneirando aqueles que são e aqueles que não são. Ó Deus, as palavras estão dando sequência. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, glória a Jesus. Porque o Senhor tem trazido palavras sequenciais para nós, alinhando a igreja. Aleluia. Mas nessa manhã, desde a parte da manhã, Pai, o Senhor usando a boca do teu filho e nos alertando acerca desses negócios que o Senhor queria liberar sobre a tua igreja, a tua noiva. Aleluia. E nós queremos, ó Pai, no nome de Jesus, que nesta manhã de Santa Ceia do Senhor, olha que coisa linda, quando nós levantamos o memorial ao Senhor, o Senhor está dizendo para nós que quer nos contar segredos do reino espiritual. O Senhor quer antecipar a ação de Satanás. Aleluias. E esses segredos são para os seus amigos, para os seus profetas, os seus ministros. E muitas das vezes nós achamos que os ministros só são aqueles que ministram no altar. Não, Deus, todos que são seus amigos, o Senhor conta os seus segredos. Aleluia. Por isso que nesta manhã o Senhor está nos convidando e nós aceitamos. Queremos ser sim os seus amigos, queremos sim andar contigo, queremos sim ouvir a sua voz, queremos sim, Senhor amado, nos antecipar, Senhor, às obras do maligno, como seus amigos e com a autoridade do sangue do Cordeiro, do nome de Jesus. Nós queremos repreender toda ação do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa igreja, contra nossos amigos, contra nossas famílias. Aleluias. Por isso, Espírito de Deus, eu oro para que o Senhor ative nessa manhã a mente dos amigos. Ative também o ouvido dos seus amigos. Ative a visão dos amigos, para que eles ouçam e entendam o que está sendo falado por ti. Aleluia. Para que eles ouçam o som da sua voz. Que possamos ver o que o Senhor quer que a gente veja. Muitas das vezes, Senhor amado, a coisa está tão descoberta, mas a cegueira espiritual impede o povo de ver aquilo que o Senhor quer que eles vejam. Mas eu oro, ó Deus, para que a visão espiritual seja aberta nessa manhã, que se abram os céus, ó Deus, e eles vejam os céus. Que se abram, ó Deus, a terra e eles vejam a terra. Tudo que está patente, ó Deus, aos teus olhos, que sejam patentes aos olhos de cada um dos seus amigos nesse lugar. Em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, ministrar aqui a canção que está no seu coração. Que possamos, ó Deus, no nome de Jesus, ouvir o céu cantar. Aleluia. E cantarmos a canção do céu. Aleluia. Glória a Jesus. Que se abram, ó Deus, que se abram agora, nesta manhã, em nome de Jesus. Todos os sentidos espirituais no reino do Espírito sejam abertos agora, os nossos sentidos, para que possamos viver como amigos de Deus, ouvir a sua voz,
ver o que o Senhor vê, ouvir o que o Senhor quer que ouçamos, falar aquilo que o Senhor quer que falemos, andar como o Senhor quer que andemos. Que o nosso coração seja selado nesta manhã pelo poder do Espírito Santo, de maneira que sejamos constrangidos a não pecar mais. Nascemos no pecado, mas não precisamos permanecer nele. Nós revogamos agora toda a sentença de pecado, de estimação na nossa vida. Somos amigos de Deus, queremos agradar ao Senhor. Aleluia. Queremos andar como os apóstolos andaram, pertinho do Senhor, ao ponto das pessoas ouvirem a voz dos apóstolos e confundir com a voz do Senhor. Eles passaram a falar como o Senhor falava, eles passaram a agir como o Senhor agia. E nós queremos ser confundidos com Jesus. Que as pessoas possam olhar para nós como amigos de Deus e dizer: esses verdadeiramente andam com o Senhor, são amigos de Deus, porque falam como Ele, andam como Ele, vivem como Ele viveu nessa terra. Essa é a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, aleluia. Você pode pegar aí o seu